TV Empreender. Empreender e crescer. Olá, sejam todos bem-vindos à TV Empreender. Meu nome é Lucas Cassule e esta é a rubrica Conheça o Escritor. A rubrica Conheça o Escritor é uma conversa aberta com os escritores angolanos. E hoje nós temos como convidada a Marley Celo, a escritora Marley Celo, que é autora do livro Brio na Moda e a Filosofia de Autoaceitação. Marley Celo, seja bem-vinda à rubrica. Bom dia, obrigada pelo convite. Muito obrigado a nós pela disponibilidade, por ter tirado o seu tempo. Para começarmos a nossa conversa aberta, conte-nos um pouco como é que foi esse percurso até chegares ao livro Brio na Moda e a Filosofia de Autoaceitação. Olha, na verdade foi uma trajetória bastante interessante, não é? Nem sempre eu queria escrever, nem sempre eu queria trabalhar com o mundo fashion, com etiqueta. Na verdade, sempre sonhei em ser professora. A minha família toda dá aulas, a maior parte são professores de profissão, outros trabalham nisso já há quase umas 60 décadas, assim. Então digo que foi algo que, como a família toda faz, eu acredito que nasci no meio em que acreditava que poderia fazer também. Então, durante muito tempo da minha infância, a ideia era isso, era também dar aulas. E cheguei em um período da minha vida que cheguei a exercer esta função, sim. E também, como funcionária pública, já fui secretária. Mas era algo que não me deixava em êxtase, assim como eu gosto muito de dizer. Não é algo que me deixava satisfeita, então deixei. E troquei pela escrita, troquei pela etiqueta, pela moda. Mas nem sempre foi uma trajetória assim muito fácil, porque eu cresci as pessoas gozarem comigo por causa da cor das minhas gengivas, não é? A maior parte tem a cor da gengiva vermelha, rosada, e a minha é preta. E as pessoas iam assim à minha casa, diziam assim, estamos à procura daquela menina que tem gengivas pretas, e as pessoas não me chamavam pelo nome. E durante algum tempo isso incomodou-me, confesso. Incomodou-me até chegar a um período que eu já tinha maturidade para olhar para outras pessoas e dizer assim, espera, se todo mundo tem a mesma cor e eu tenho diferente, significa que eu sou uma edição limitada. Uma edição exclusiva. E acredito que a minha autoestima começou aí. E hoje é tão grande a minha autoconfiança que às vezes até chego a parecer narcisista, porque eu sou muito autoconfiante, tenho autoestima muito acima e, tipo, eu olho para as pessoas e estou sempre a dizer assim, em relação a quê? Quando alguém tenta fazer algum tipo de comparação a mim. Então, chego em Luanda a finais de 2009, entrei logo para o Safojur, fui fazer o curso de jornalismo profissional. Então, deste período até 2012, 2013, trabalhei fazendo rádio e depois, assim, comecei a escrever. Na verdade, até ainda não exatamente sobre moda, mas saí da rádio e comecei a escrever para jornais. Então já começou a nascer aquela capacidade antiga que todo mundo tinha de escrever músicas românticas, de reescrever versos. Então começou a renascer neste período. E comecei. E quando senti a necessidade de começar a trabalhar em lifestyle, no Sapo, então precisava embasar-me. Fui procurar escolas que dessem informação de moda que fossem reconhecidas, como em Angola não tem. Aí fui em Portugal, formei-me em Portugal em consultoria de imagem personal shopper, depois no Brasil, e dress code empresarial e consultoria a políticos, presidência, etiqueta, comunicação, postura, linguagem corporal. Então foram várias outras formações, neurocoaching, que acabei fazer. E em 2017 já tinha um brio praticamente feito e depois acabei editando e se tornou o primeiro livro de moda de Angola e o primeiro livro de moda que foi editado no mundo que tem dicas de etiqueta social.
É uma mulher vencedora pelo percurso e cheia de ofícios. Quais foram os seus maiores obstáculos para conseguir conceber o livro, O Brio na Moda, e a publicação em si? Bem, na verdade, nesta não tive bastante dificuldade, porque desde o momento que eu decidi ir publicar O Brio na Moda, eu sabia exatamente aquilo que eu queria. Eu queria que fosse papel cochê, mate, fosco. Eu queria que tivesse imagens. Eu queria que fosse uma edição muito especial. Eu queria que o lançamento fosse em direto. Então eu desenhei tanto e trabalhar em comunicação social acabou facilitando um pouco esse trabalho. E quando eu dei a editora, ao Miolo, eu disse assim, eu quero este livro publicado em 3 meses. Então eu tinha praticamente tudo desenhado. O que acontece às vezes é que muito de nós querem realizar um sonho, mas não se preparam. Não estão preparados para as dificuldades que podem vir. Então eu desenhei a realização da publicação, planifiquei, projetei tudo que eu ia precisar para a publicação, e à medida que estava a passar o processo de edição, eu fui trabalhando e limar todas aquelas dificuldades que foram aparecer. Na verdade, foi um dos momentos assim mais incríveis da minha própria vida enquanto mulher adulta. O teu livro é muito singular. Como disseste mesmo, é o único que trata simplesmente desse assunto. Exatamente. No nosso mercado. Exato. Como é que tem sido a aceitação e o feedback do público? Na verdade, bastante positivo, ok? Claro que também recebi algumas críticas, como a quantidade reduzida de páginas, mas eu recebi um feedback bastante positivo. As pessoas que leram o livro, maior parte delas mandou-me mensagens do feedback que recebi, tanto as pessoas que leram em Angola como algumas pessoas que leram fora, porque alguém levou o livro. Então eu gosto muito, e eu estou a pensar em reeditar o livro, e acredito que estarei a mexer uma ou outra coisa, mas a maior parte vai ficar tal como está, porque o conteúdo é inovador, não porque é a Marla que está a dizer. Quem vai ler o livro e já teve a oportunidade de ler outros livros da minha área sabe, este livro traz um conteúdo de forma que a pessoa que lê consegue compreender a essência. Este livro ensina as pessoas a serem antes de se vestirem. Este livro estimula as pessoas a adotarem um posicionamento mais inteligente, um consumo ecológico, um posicionamento original relativamente à moda. Ensina as pessoas a terem uma postura completamente diferente no esqueleto social e profissional, a se portarem de uma forma harmoniosa para criar relações positivas. Esse livro ajuda as pessoas a compreender que eles nasceram antes da roupa, eles é quem sentiram a necessidade da existência da roupa. Acaba a ser importante quando há um indivíduo, né, que usa. E o que acha do fator originalidade, autenticidade da nossa forma de se vestir como angolanos? Olha, o que eu tenho percebido é que muitas pessoas precisam descobrir o que eu trago um pouquinho nesse livro, que é a minha linha de abordagem. Ou seja, só a roupa, porque no início da humanidade o homem compreendeu que precisava de algumas peças para se cobrir. A roupa surge por causa de uma necessidade antropológica. A roupa surge por causa da vontade que o homem teve de se cobrir. E a moda surge por causa da roupa. Quando você compreende isso, você percebe que quem valoriza as roupas é você. Logo, nós devemos perceber que precisamos primeiro conhecer quem nós somos como pessoas, reconhecer como nós somos na vertente espiritual, emocional, e depois
aceitar a essência que nos pessoaliza e, consequentemente, valorizar essa essência com as roupas que melhor identificam aquilo que nós somos como indivíduos dentro de uma sociedade. Interessante. Isso significa que nós temos uma obrigação de lermos todos esse livro, O Brio na Moda. Marley, qual é a tua opinião, qual é a sua opinião em relação ao mercado literário angolano? As publicações, os escritores, os livros e os leitores. Qual é a análise que faz? Olha, eu conheço já muita gente que está a ler livros de autores nacionais, conheço muitos e que compram mesmo, e gosto muito da ideia de que há muitos autores e preocupados em publicar aquilo que têm, e lamento o fato de que ainda há muitas áreas vazias, mas muitas áreas mesmo vazias, em que há muitos profissionais que precisam trabalhar para publicar legados das áreas em que atuam. Precisamos de livros para a área de contabilidade, nossos contabilistas, né? De acordo com a nossa realidade. De acordo com a nossa realidade. Precisamos de livros na área de sociologia, de psicologia, contextualizando aquilo que é a vivência angolana. Nós precisamos de livros que retratam de negócios de Angola, dos variados tipos que existem, para contextualizar mesmo as pessoas que fazem comércio. Ou seja, ainda há um vazio relativamente a essa questão, mas fora isso, sim, há muitos bons autores, há muito bons escritores, há muito boas obras, e há sim uma juventude e um bom punhado de gente adulta a ler e a comprar também. Bem dito. Precisamos uma chamada lá em casa, precisamos ser nós a dar resposta aos nossos fenômenos. E na literatura, nos livros, é possível fazer isso com os conteúdos científicos, né? Pesquisas científicas, escrevermos então os nossos problemas para podermos solucionar. Marley Celo, há mais algum livro que vai ser lançado nos próximos dias para o ano? Vai ser a mesma linhagem? Conta-nos um bocadinho sobre isso. Olha, na verdade, eu tenho 2 livros e um e-book, assim, na secretária, como Uau. se diz. Tenho o livro Guia de Etiqueta Social e Profissional. Cria uma imagem que reflita a reputação que você pretende. É um livro totalmente virado para profissionais e, na verdade, está no forno também. E tenho o livro que eu tenho trabalhado com mais certeza e que vai chegar às bancas muito mais cedo, que é O Poder do Autoconhecimento e a Beleza de Seres Tu Mesma. É um livro que eu super recomendo a ler, né? Leem junto com brio. O que é que, assim, de forma consensual, podemos esperar da beleza do livro O Poder do Autoconhecimento? Olha, pela primeira vez eu escrevi algo que é muito polêmico na nossa realidade. A beleza de ser feio. Interessante. Não é? A beleza de ser feio. A beleza em ser feio? Bastante. Tu não tens noção quanto. Não queres contar um bocadinho ou vamos ter de ler o livro? Não, vou partilhar um pouquinho. Se nós pegarmos no nosso dicionário e vermos o que significa bonito, é formoso, é belo. E belo significa que tem feições admiráveis. Se nós pegarmos no significado de feio, feio é descomunal. Descomunal é fora do comum, exceto a regra, ou comum, ao padronizado. Então, o que é a beleza de ser feio? É ter características fora do comum. E o que incomoda não é o adjetivo feio, é você ter características que te diferem da maioria. E é isso que incomoda as pessoas, a diferença, e não o adjetivo. Então... Aprende-se todos os dias. Então a ideia é basicamente isso, é trazer essa reflexão às pessoas, em compreender que não é nada errado em ser feio,
ok? Porque é um conceito estético, praticamente, embora exista no dicionário, mas a indústria acaba a utilizar determinados conceitos para separar daquilo que está a vender. Então, ser diferente é uma dádiva. A beleza de ser feio. É a beleza de ser feio. Deixa-me só pedir aqui ao pessoal que está a nos ver, subscrevam-se no nosso canal na YouTube, ativem o sininho para receberem notificações para os próximos vídeos. Marley Celo, eu recebo muitas vezes questões do tipo como melhorar o hábito de leitura. E alguns mesmo chegam a dizer que ler livros provoca-lhes sono. O que é que funciona? Como escritora, o que funciona para ti? Qual técnica funciona? Olha, nisto eu sou mesmo fora da regra em muitas vertentes. Eu digo sempre assim que se eu não fosse filha dos meus pais, eu não seria tão inteligente e bonita como eu sou. Então, nisso eu acabo ser muito diferente em várias vertentes, porque eu não gosto mesmo de coisas padronizadas, então não gostaria aqui de ditar uma regra que as pessoas podiam usar, porque poderia não se enquadrar ao contexto de cada um. Ok, mas pode dar alguma sugestão que pode ser útil para as pessoas? Por exemplo, no meu caso, eu leio melhor às noites. Não só por causa do trabalho, mas porque sinto-me melhor concentrada às noites. E muitas vezes eu estou a ler até 3 horas da manhã, até 4 horas da manhã. E eu, antes de começar a ler um livro, eu faço um plano de leitura. Em quanto tempo eu quero ler esse livro? O que é que eu quero aprender nesse livro? Por que é que eu estou a comprar esse livro? E muitas vezes eu não leio muito livro pela capa. Muitas vezes pelo índice. Então, há livros que eu comprei que eu não lembro o título, mas abri o índice, vi o sumário, gostei e comprei o livro. Então, já houve período que eu li 500 e tal páginas em 30 minutos e já houve vezes que eu li um livro de apenas 60 páginas em quase 4 dias. Isso tudo depende do quão interessante o próprio livro se pode ser. Então, eu aconselho as pessoas, quando vão fazer um plano de leitura, desenhem o que querem aprender com o livro que vão ler e em quanto tempo gostariam de ler esse livro. Se resolverem ler uma página por dia, dependendo das páginas, pode demorar muito. Mas se resolverem ler, por exemplo, 5 a 6 páginas por dia, ou se o livro tem, por exemplo, 6 capítulos, como é o caso dos meus livros, a pessoa pode dizer assim, vou ler um capítulo por dia, ou um capítulo em cada 2 dias. Então já sabe que em uma semana vai terminar de ler. É uma questão de compromisso também. Exatamente, porque quando nós não passamos a informação certa ao nosso cérebro, nós acabamos não ser produtivos naquilo que nós pretendemos. Então é muito importante que nós tenhamos essa capacidade de nos preparar para tudo. Se vai ler, se prepara para ler. Se vai comer, se prepara para comer. Se vai trabalhar, se prepara para trabalhar. Principalmente para quem está em casa. Nesse período não é de calamidade pública, muita gente está em casa, então tem que mesmo se organizar para que produza. Por quê? Quando você escolhe o tipo de profissão, você está a escolher um estilo de vida. Mas quando você escolhe que tipo de profissional você pretende ser, você está a escolher o teu padrão de produtividade. Então é um compromisso. Então a leitura não deve ser diferente. O Brio na Moda, para os seguidores que quiserem adquirir, o que podem fazer, onde podem contactar para terem o livro? Olha, neste momento só mesmo pela página do livro, no Instagram Legado Intelectual, no Facebook Livro Brio na Moda. Apesar de o Facebook estar lá, Livro Brio na Moda, os outros livros também estão lá. Então é a única forma. Nós já não temos em nenhum local ou ponto de vendas, porque estão mesmo a esgotar, são os últimos exemplares. Então a forma assim mais precisa. Nas redes sociais, Legado Intelectual. Legado Intelectual, okay. No Instagram e Livro Brio na Moda no Facebook. Nós estamos na reta final da nossa conversa, então eu gostaria que nos dissesse
se há algum escritor angolano que a inspira, que a influencia neste mundo literário. Olha, essa você me pegou. Sério, sinceramente, assim, de Pode repente falar o você... internacional também. Não, mas assim, eu vou falar de alguém, pode parecer, quem conhece-nos, provavelmente diria que é por amizade, mas não é. Eu gosto muito da linha editorial de Zacarias Samba. Leio todos os livros dele, principalmente o livro Reflexões Urgentes, não é? É um livro que praticamente até parte do conteúdo acabou me inspirando para escrever O Poder do Autoconhecimento. É um conteúdo muito pedagógico, muito didático, é um conteúdo muito profundo. Há aqui mesmo uma exigibilidade de nos conhecermos na íntegra, e porque tem uma passagem que eu gosto muito, que diz que não partilhe informações sem você conhecer a fonte. Então, O que acontece muito, o que tem sido acontece muito, recorrente e nas principalmente redes sociais. nesse período de situação da Covid-19, então há muitas informações que as pessoas partilham sem reconhecerem realmente a qualidade ou a credibilidade da fonte. Então, sim, assim, dos meus escritores angolanos que eu gosto muito também da Canguimba Nanás. Já tive o prazer de trabalhar com ela em vários projetos e gosto da forma como ela escreve, sim. Gosto muito. Então, o livro do Zacarias, podes repetir o título para ficar aqui como sugestão de leitura para hoje? Publicidade é paga. É só voltarem a assistir. Vamos cobrar ao Zacarias. Ainda não recebi a fatura. Como sugestão. Sim. Como sugestão de leitura nesse período de aconchego. Sim. Eu não vou recomendar esse nesse período de aconchego. Não? Na verdade, eu vou recomendar um livro de um amigo. É um livro bastante interessante que eu gostei muito de ler e de apresentar, não é? É um livro de contos eróticos, Então, já que estamos nesse período de aconchego, não é? Estamos todos em casa, ok? Então, leiam o livro do Lucas Caçul. Não a Vila Assombrada, esse período não. Leiam os dois. Não recomendo a Vila Assombrada, nesse período não. Eu prefiro o afroerotismo em conto, okay? Tem histórias aí que depois vocês no off vão me contar e vão dizer que valeu a pena ter lido. Então eu recomendo esse pelo período, só por isso, ok? Marley, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, por sua simpatia, por seus ensinamentos principalmente. É sempre uma aprendizagem quando vamos ter uma conversa consigo e esperamos contar com a Marley nas próximas edições. Rubrica. Obrigada. Muito obrigado por estarem aí, por nos seguirem, por partilharem e até a próxima. Não se esqueçam, TV Empreender e crescer é sobre nós. PS Records. Gravar momentos e emoções do momento. Empreender e crescer.